Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Eduardo. Vamos dar sequência aos nossos estudos aí na trigonometria dos triângulos, tá certo? Na aula passada, nós vimos a lei dos senos. Observe que nessa parte a gente vai estar sempre relacionando, né, a questão das medidas dos lados de um triângulo com os seus ângulos. Nós vimos na primeira aula de trigonometria, a trigonometria no triângulo retângulo. Aí você utilizaria a questão da definição de seno, cosseno e tangente para o triângulo retângulo. O seno, a divisão do cateto oposto pela hipotenusa, o cosseno, a divisão do cateto adjacente pela hipotenusa, e a tangente, a divisão do cateto oposto pelo cateto adjacente. Na segunda aula, nós vimos a lei dos senos, né? E aí já serviria, para repetir aqui a lei dos senos, porque na lei dos senos já serviria para qualquer triângulo, tá certo? Na primeira aula era só para triângulo retângulo. A partir da lei dos senos é para qualquer triângulo. Você vai relacionar a medida dos lados com os ângulos. Então, na lei dos senos, se nós formos aplicar aqui para esse triângulo, ficaria assim, ó. Esse lado A dividido pelo seno do ângulo oposto, eu coloco como seno de A, está para qualquer um dos outros lados, por exemplo, lado B, dividido pelo seno do ângulo oposto ao lado B, ou seja, pelo seno do ângulo B. E assim como está para o outro lado, o último lado aqui, o lado C, dividido pelo seno do ângulo oposto a esse lado. Tá certo? Então, essa relaçãozinha aqui da lei dos senos, você tem aqui a relação entre a medida e o seno dos ângulos em um triângulo. Tá certo? Hoje nós vamos ver a lei dos cossenos. Tá certo? A lei dos cossenos também é uma regrazinha que se aplica a qualquer triângulo, retângulo ele ou não, e que vai relacionar a medida dos lados com os ângulos. É uma fórmula um pouco maior do que essa daqui, certo? É um pouco mais complexa se você for querer memorizar. Agora, se você for observar na construção do triângulo, ela não é tão complicada assim, tá certo? Vamos, por exemplo, fazer aqui para o lado A. A medida do lado A ao quadrado, vou aqui fazer a lei dos cossenos. A medida do lado A de um triângulo ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos outros dois lados. Certo? Então, ó, o lado A é igual à soma dos quadrados dos outros dois lados. Como se você fosse fazer o teorema de Pitágoras. Certo? Seria B ao quadrado mais C ao quadrado. Se fosse Pitágoras, pararia aí. Tá certo? Só que não é, né? Então, ó, esse lado ao quadrado é igual à soma dos outros dois ao quadrado, menos duas vezes o produto deles dois, B vezes C, vezes o cosseno do ângulo entre os dois lados, ou seja, o cosseno do ângulo A, certo? Vezes o cosseno do ângulo A. Olha como é um pouquinho mais extenso, né? Mas é isso mesmo. Um lado ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos outros dois, menos duas vezes o produto deles dois, vezes o cosseno do ângulo entre eles, tá? Então eu falo do lado A e a partir daí eu só falo dos outros dois lados. É o quadrado deles dois, o produto deles dois, né, duas vezes, e o ângulo entre eles dois, tá certo? Então aqui eu estou relacionando aqui os lados com o ângulo, tá certo? Essa questão que eu fiz em relação ao lado A, eu posso fazer em relação a qualquer um dos lados. A gente vai fazer isso como forma de treinar. Por exemplo, se eu for fazer essa relação para o lado B, ficaria assim, ó, B ao quadrado é igual a quê? Os outros dois lados, né? É igual a A ao quadrado mais C ao quadrado. Menos quem? Duas vezes A vezes C. Vezes quem? O ângulo entre eles, ó, entre o lado A e o lado C. Quem é o ângulo entre eles? Ó? É o ângulo B. Vezes o cosseno de B. Pronto, está aí a formulazinha para o lado B. Certo? Então é só questão de você saber como é que constrói essa fórmula. Se eu quiser, relacionado a esse lado aqui, ao lado C do meu triângulo, ao lado C ao quadrado, é igual
a soma dos outros dois ao quadrado mais b ao quadrado, como se fosse Pitágoras, tá certo? Menos 2 vezes quem? Eles dois, né? 2 vezes A vezes B, vezes o ângulo entre eles dois. Então vamos lá, aqui o lado A, aqui o lado A, aqui o lado B, o ângulo entre eles dois é o C, o cosseno do ângulo C, do ângulo entre eles. Então essas são as relaçõezinhas aqui da lei dos cossenos, né? Apesar de ser bem extenso, mas se você aprender como é que você faz a construção, não fica tão difícil de você fazer, né? É um lado ao quadrado, aí você soma os outros dois lados ao quadrado, menos 2 vezes eles dois, vezes o cosseno do ângulo entre eles. Tá certo? Então, com a lei dos senos, a lei dos cossenos e as relações trigonométricas no triângulo retângulo, aí você pode relacionar a medida de qualquer lado com qualquer ângulo. Tá certo? Aí, nos próximos exercícios, você vai ter que analisar o que você tem do triângulo, analisar a situação, se a situação forma um triângulo, e a partir desse triângulo, o que você tem desse triângulo? Você tem 2 lados e um ângulo entre eles, você vai usar a lei dos cossenos. Porque a lei dos cossenos você precisa, né, de 2 lados e um ângulo entre eles. Você tem 2 ângulos e um lado, aí você já pode usar a lei dos senos, né? Você usa 2 ângulos, um lado, acha o outro lado. Se é triângulo retângulo, usa as relações trigonométricas do triângulo retângulo. Então, a partir de agora, a gente não vai mais usa a lei dos senos. Então, os exercícios vão estar aí. Tem o triângulo, tem a situação, que você observa ser uma situação triangular, e a partir daí você vai raciocinar qual é a fórmula, qual é a saída que você vai ter para fazer, né, essa questão. Tá certo? Então, já vai ficar um pouco mais complexo a partir de agora, tá bom? Então, fazendo uma aplicação bem direta dessa fórmula, né, para servir de exercício, ver como é que se encaixam as coisas aqui na lei dos cossenos. Vamos aqui colocar aqui números aleatórios aqui, sei lá, 2 e 4. Então, sei lá, 60 graus, para facilitar os cálculos aqui. Então, vamos se eu tenho um triângulo de lados 4 e 2, e eu quero saber esse lado aqui, quanto é o lado da situação triangular, eu quero saber o lado desse triângulo aqui. Tem como eu usar a lei dos senos? Deixa eu ver. Eu tenho um lado, tenho o outro, eu vou precisar... eu tenho um ângulo, vou achar outro ângulo, para depois ir para achar esse lado aqui. Então, se você tem que analisar o seguinte, se você tem 2 lados e o ângulo entre eles, sempre vai ser melhor usar a lei dos cossenos, tá certo? Então, utilizando aqui a lei dos cossenos para o lado A, esse lado ao quadrado é igual a soma dos outros dois ao quadrado, ou seja, 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado mais 4 ao quadrado, menos 2 vezes quem? 2 vezes 4, né? Vezes o cosseno do ângulo entre eles. O ângulo entre eles é 60, o cosseno de 60 graus. Tá certo? Como é que eu faço essas continhas? A ao quadrado é igual a 4 mais 16 menos... Tem que pôr isso dentro do parênteses, não vou nem colocar não. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 4, 16. Menos 16 vezes cosseno de 60. Cosseno de 60 é 1 sobre 2, ou meio. Então, A ao quadrado é igual a 20 menos 16 vezes 1, 16 dividido por 2. A ao quadrado é igual a 20 menos 8. Para cá, A ao quadrado é igual a 12. Então, o meu A é raiz de 12. Como não tem raiz exata, eu posso pegar esse 12 e fazer a decomposição. Dá por 2, que dá 6, dá por 2, que dá 3, dá por 3, que dá 1. Então, 12 aqui é igual a 2 ao quadrado vezes 3. Raiz de 2 ao quadrado vezes 3. Aí eu vou aqui, ó, corto esse 2 com esse. Então, o meu A vai ser 2 raiz de 3. Né? O 2 vem para fora, já que ele perdeu a sua raiz. Ok? Então é isso. Vou passar alguns exercícios, postar lá no Google Classroom, para a gente exercitar a lei dos cossenos e uma lista de exercícios com várias outras situações que vocês vão decidir se vão usar a lei dos cossenos
lei de senos ou trigonometria no triângulo retângulo. Ok, pessoal? Valeu, o recado era só isso por hoje. Tchau, até a próxima.